Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, amém? Amém? Glória a Deus. Graça e paz seja com todos. Amém? Glória a Deus. Vamos ler 1 Reis 13, de 1 a 28. Vai ser uma leitura um pouquinho grande, né? Mas que o Espírito Santo de Deus venha revelar aos nossos corações. Amém? 1 Reis 13, vai ser de 1 a 28. Amém? Assim, 1 Reis 13, de 1 a 28. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor, né? Um profeta prediz contra o altar. Versículo 1. Eis que por ordem do Senhor veio ajudar a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Então, assim, para vocês entenderem quem era Jeroboão e o que estava acontecendo, após a morte do rei Salomão, o reino era unificado. Era um único rei com as 12 tribos de Israel. E depois da morte de Salomão, esse reino foi dividido em 2 reinos. Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte era liderado pelo rei Jeroboão e era formado por 10 tribos. O Reino do Sul era liderado pelo rei Roboão, filho de Salomão, e era composta por 2 tribos. Para a gente entender por que houve essa divisão, por que houve essa divisão? O Senhor já havia falado lá em 1 Reis 11, de 26 a 33, para vocês entenderem por que houve essa divisão. Aí a palavra do Senhor diz: até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu, de Gereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Jerua, também levantou a mão contra o rei, no caso o rei Salomão. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei, Jeroboão. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era forte e valente. E vendo Salomão a este jovem, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aias, o Silonita, o encontrou no caminho. E ele estava vestido com uma roupa nova. E os dois estavam sós no campo. O Jeroboão, que ainda não era rei, e o profeta Aias. E Aias pegou na roupa nova que tinha sobre si e rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão:
Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Por quê? O Senhor profetizou através do profeta Aias, né? Aleluias. Porque me deixaram e circunvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Então aqui nós entendemos porque houve essa divisão. Aqui nós entendemos que foi da vontade do Senhor, por conta dessa situação, que deixaram os caminhos do Senhor e passaram a adorar outros deuses. Aleluia, Jesus. Então entendemos porque houve a divisão das tribos, foi pela permissão de Deus, e entendemos quem era Jeroboão. Ele era servo do rei Salomão e agora era rei, porque se havia se concretizado a profecia. Amém? Então, voltando ao versículo 1. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá Betel um homem de Deus, e Jeroboão, aqui já era rei, estava junto ao altar para queimar incenso. E aí, então, Deus enviou de Judá um homem de Deus para profetizar sobre o altar. Versículo 2. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Então essa mensagem desse homem de Deus era para o rei Jeroboão. Amém? Continuando, versículo 3. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo, o homem de Deus falando, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Então esta é uma certeza que podemos crer, né? Ter. Deus falou, Deus cumpre. Aleluia. Ele zela pela palavra dele. Ele zela pela sua palavra. Eu creio. E aí Deus deu um sinal para o homem de Deus e se cumpriu. O altar se rompeu, né? E a cinza caiu sobre o altar. Esse era o sinal de que Deus estava falando. Aleluia, Jesus. Então, tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, o rei Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo, prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não podia recolher. Aleluia! O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Aleluias! Então aqui vemos quando Deus manda que cumpramos determinada missão, Ele dá condições para que a palavra dele seja cumprida. Aleluia, Jesus, por isso. Então, se Deus determinou uma missão para você, um propósito, Ele vai te dar condições para que a palavra dele seja cumprida. Amém? Glória a Deus. Versículo 6. Então disse o rei ao homem de Deus, implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Então o Senhor Deus ouviu o clamor do homem de Deus e curou a mão do rei.
Em Tiago fala que a oração do justo vale muitos em seus efeitos. Amém? Então, assim, o rei, né, queria prendê-lo, mas o Senhor entrou com a providência dele, interviu naquela situação. O homem de Deus, o profeta aqui, nem queria isso, mas o Senhor interviu a favor dele. E aí o rei pediu para que o homem de Deus intercedesse por ele. E assim o Senhor trouxe a cura da mão dele. Aleluia, Jesus. Versículo 7. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Versículo 10. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Então aqui, o homem de Deus, ele não teve dúvidas que aquela palavra que saía da boca do rei não era de Deus. Sabe por quê? Porque o rei Jeroboão estava corrompido, ele estava em pecado, estava fazendo tudo o que desagradava a Deus. O rei Jeroboão não era de Deus, então imediatamente o homem de Deus recusou. O homem de Deus obedeceu às ordens do Senhor. Igual tem Salmo 1, versículo 1, né? Para não sentar na roda dos escarnecedores. Então o rei Jeroboão representava ali os escarnecedores. Estava longe dos caminhos do Senhor. Então foi assim, ele obedeceu ao Senhor, cumpriu o propósito, a missão ali naquele lugar. Versículo 11. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que disseram ao rei, contaram-nas a seu pai. E eu imagino aqueles filhos contando ao pai, né? Pai, o senhor não sabe o que aconteceu. Veio um homem de Deus e desafiou o rei. Profetizou ali no altar do rei. E aí o rei queria prendê-lo, mas aí o homem de Deus orou e a mão do rei foi curada. E aí o rei ficou muito agradecido e falou: vamos lá para casa, homem de Deus. Vamos comer pão, vamos beber água. Mas aí o homem de Deus recusou. Imagina ele contando: pai, recusar um pedido do rei, de comer na casa do rei. Devia ser uma honra naquela época, né? Você sentar na mesa do rei. E aí contou para o profeta velho. Versículo 12. Perguntou-lhe o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Versículo 13. Então disse a seus filhos: abadai-me o jumento. Abadaram-lhe o jumento e ele montou. Ele foi após o homem de Deus e, achando sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Versículo 15. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse, o homem de Deus disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, não beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho que foste. Então o homem de Deus, ele tornou a repetir qual era a ordem do Senhor. E aí ele repetiu para o profeta velho qual era a ordem que o Senhor tinha dado a ele. Versículo 18. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faz eu voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água.
Porém, ele mentiu. Está entre parênteses. O profeta velho mentiu. Veja só. O homem de Deus, ele não teve dificuldade de discernir que a palavra que saía da boca do rei não era de Deus. Ele sabia que tudo que envolvia o rei tinha aparência do mal. Porém, quando o profeta velho falou que também era profeta, ele acreditou imediatamente. Naquela época, profeta representava Deus. Ele acreditou imediatamente, não questionou. Não questionou. Muitos começam com a sua trajetória na presença do Senhor. E com o passar dos anos se desvia da presença do Senhor. Como aconteceu com o rei Saul. Então o profeta, o homem de Deus, ele tinha que no mínimo ter consultado a Deus. Para saber se o profeta velho falou era verdade. Ele tinha que falar: profeta velho, espera só um pouquinho, porque Deus me deu ordem diretamente. Agora o senhor está falando por terceiros, né, que o anjo que veio a pedido do Senhor para falar, tinha que ter falado assim: me dá um tempinho que eu vou consultar a Deus. Mas não, ele acreditou de primeira. Ele acreditou de primeira. Porque Deus havia falado com ele. Deus havia dado uma ordem diretamente para ele. A palavra que ele acabara de receber era contrária às ordens de Deus. Era contrária. Era contrária. Mas ele não fez isso. Sabe por quê? Porque não tinha aparência do mal. Não tinha aparência do mal. Muitas vezes o inimigo das nossas almas usa pessoas com aparência de cristão. Anda como cristão, fala como cristão. Opa! Mas quando na verdade estão sendo usadas para que nós desobedecêssemos a Deus. Tome cuidado. Tome cuidado. Não importa se é um pastor, se é um irmão, se é a esposa, se é o esposo, falou contrário à palavra do Senhor, vigie. Meu pai. Ora. Se tem dúvida, ora, vigie. É bem assim. Então, sempre vigiamos com as coisas que têm aparência do mal. Mas as coisas que não têm aparência do mal, a gente relaxa, baixa a guarda. Então, tem coisas que aparentam ser de Deus, mas não são de Deus. Eita glória! Buscai o Senhor, buscai a palavra dEle. Buscai a palavra dEle. Glória a Deus. Versículo 19. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. Ou seja, então eles estavam lá comendo à mesa quando Deus usa o profeta velho. Agora Deus estava usando o profeta velho. Aquele que tinha mentido. Então Deus usa quem Ele quer na hora que Ele quer. Deus usou até uma jumenta lá em Números 22. Agora ali na mesa, era Deus que estava usando o profeta velho. Era Deus. Versículo 21. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, o Senhor usando a boca do profeta velho, aquele que mentiu. Porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. 22. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera: não comerás pão nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Essa foi a profecia que Deus estava usando o profeta velho para o homem de Deus. Veja só, Deus não tinha nenhum propósito, nenhuma missão com o profeta velho. Tanto é que ele mentiu no nome de Deus e nada aconteceu com ele. Pelo menos nessa passagem. Nada aconteceu com ele.
De repente, ele já estava fora dos caminhos de Deus há muito tempo. Deus tinha propósito, Deus tinha uma ordem com o homem de Deus, é para ele, a ordem era para ele. Deus tinha o propósito, era com ele. Deus deu ordem, foi para ele. Não foi para o profeta velho, mas era para ele. E essa ordem foi desobedecida. Essa ordem foi desobedecida. O homem de Deus cumpriu a parte mais difícil, que foi estar na presença de um rei hostil, numa situação hostil que ele poderia até ser morto. Ele poderia ser morto ali, profetizando sobre o altar do rei. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Nós estamos também no Facebook, no Instagram e no TikTok. Nos segue lá. A outra parte parecia ser mais fácil, pelo menos aos meus olhos, né? Parecia ser mais fácil. Porém, ele falhou por confiar no homem. Ele falhou por confiar no homem. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Assim está em Jeremias 17:5. Não confie no homem, busca o Senhor. Busca na palavra do Senhor, busca na oração, busca na intimidade. Não confie no homem. Assim como esse profeta velho, muito se diz cristão, muito se diz, estão sendo usados por inimigo para te desviar você do propósito dele, da sua vida. Aleluia, Jesus. Sumiu, mas apareceu. Então, portanto, vigiai. Nem tudo que parece ser de Deus é de Deus. A palavra do Senhor é o teu norte. Tudo que for contrário, desconfie. Oh, glória. Desconfie. Aleluia. Não cabe a nós discernir quem é joio ou trigo. Não cabe a nós. Cabe a nós simplesmente obedecer a palavra do Senhor. Isso cabe a nós. Cabe a nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 23. Depois do profeta, quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, abardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e o leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Versículo 25. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Versículo 26. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Alguém passou no caminho e viu, né? O que tinha acontecido. E contou para o profeta velho. E aí ele falou: esse é o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Ele foi usado pelo inimigo, né? Para desviar. Para que o homem de Deus desobedecesse ao Senhor. Por isso o Senhor entregou ao leão. Olha o que ele fala. Que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: abardai-me o jumento, e eles o abardaram. 28. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Aqui percebemos que até os animais conseguem obedecer a Deus. O leão não obedeceu à natureza dele, de que é devorar o homem, devorar o jumento. Deus. O leão simplesmente cumpriu o propósito de Deus. E nós, por que tanta resistência em obedecer a Deus? Por que tanta resistência? Obedecer é a maior prova de amor que podemos dar ao Senhor. É obedecer ao Senhor. João 14, 21 diz:
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e manifestarei a ele. Essa é a palavra que o Senhor tem para mim e para você. O nosso obedecer ao Senhor é a nossa prova de amor. Salmo 119, 56 a 65, resumindo, não vou ler, fala que o nosso dever nesta vida aqui, terrena, é obedecer a Deus. Esse é o nosso dever aqui nesta terra, é obedecer a Deus. Ao obedecermos ao Senhor, receberemos um conhecimento da verdade e as respostas para as nossas maiores dúvidas, à medida que formos obedientes à palavra de Deus. Aleluia. Então, resumindo, esses versículos eu não consegui entender 100%. A parte que eu entendi, que cabe a nós obedecermos ao Senhor. Cabe a nós. E aí fica aquele questionamento, mas por que esse profeta velho foi instrumento, né? Mas tem muita gente sendo instrumento para que você saia do caminho do Senhor, para que você desobedeça a Deus. Por isso, que possamos buscar cada vez mais o Senhor e a palavra dEle. A palavra dEle. Como eu falei antes, se te falarem algo que é contrário à palavra do Senhor, desconfie, não aceita. Não aceita. Não aceita. Amém? Glória a Deus, essa palavra que você possa. Amém. Se eu posso falar aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero te louvar, Senhor, pela tua palavra. Que possamos, Pai, nos arrependermos dos nossos pecados, buscarmos o Senhor e procurar obedecer a tua palavra, obedecer ao teu propósito, obedecer ao teu chamado, Senhor. Como lá em Salmo. Como lá em Salmo, Senhor, nesta vida, o nosso dever é obedecer ao Senhor. Que possamos, Pai, obedecer a Ti, buscar a Ti, com todas as nossas forças, Senhor. Obedecer ao Senhor. Deus, eu te louvo, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vemos ao Senhor.